Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Paulo, o Apóstolo de Cristo. O comentarista desta lição é o pastor Sérgio Nascimento da Costa, e a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título Acolhido por Barnabé. O texto de referência está registrado em Éfeso, capítulo 2, do versículo 13 a 18, e Atos, capítulo 11, versículo de 27 a 30. O versículo do dia diz: E partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículos 25 e 26. A verdade aplicada diz ainda: devemos acolher os nossos irmãos para que eles se sintam incluídos na obra do Senhor. Meus amados irmãos, os objetivos da lição de hoje, o primeiro deles é explicar como Barnabé mediou o encontro de Paulo com os apóstolos. Segundo, exibir a inclusão de Paulo junto ao colégio apostólico. E terceiro, apresentar a acolhida de Paulo junto à igreja de Antioquia. A nossa oração hoje é para que possamos ou que tenhamos um coração acolhedor e compassivo diante da obra de Deus. A introdução vem dizendo que o ministério da reconciliação vivenciado por Barnabé é um exemplo de mediação, inclusão e acolhimento ante ao ministério evangelístico do apóstolo Paulo. O ponto-chave vem dizendo que Barnabé serviu como bom amigo de Paulo, mediante sua participação junto ao colégio apostólico, inclusão e acolhimento no ministério aos gentios. Trocando isso em miúdos, nós vamos entender alguns pontos. O principal deles é que nós sabemos que Saulo, antes de se tornar Paulo, ou ser conhecido como Paulo, ele foi um perseguidor da igreja do Senhor. E automaticamente, quando ele descia para Damasco, em busca dos cristãos que ali estavam, tendo ele recebido carta dos magistrados e dos sacerdotes, ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus. Então nós encontramos ali o relato e ele viu um grande clarão e caiu por terra, e ao cair por terra ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, na verdade, ele estava perseguindo a Cristo ao invés de estar perseguindo os cristãos. Ou seja, ele perseguia os cristãos e achava que estava apenas perseguindo os cristãos, mas na prática ele estava perseguindo o Senhor. E ali tem todo um cenário, e o Senhor orienta ele para que ele vá até a rua chamada Direito, se hospede ali na casa de Cefas, né? O curtidor, e fala com Ananias, para Ananias ir lá, e nós vemos, a princípio, Ananias se opondo, porque Ananias conhecia não somente a fama, né? Toda aquela região conhecia a fama de Saulo, que era um perseguidor, ele pegava as pessoas, ele mesmo mais tarde ele vai relatar isso, que ele arrastava cristãos, homens, mulheres, e idosos com certeza, e levava para a prisão. Fazia muitas vezes sob tortura, fazia as pessoas negar o nome de Cristo. Enfim, ele foi, como disse na lição anterior, ele foi uma fera indomável até ter um encontro com o Senhor Jesus. Pois bem, passando essa fase, nós vamos ver agora um Saulo convertido. 3 dias ele fica orando e jejuando diante daquela revelação que ele teve, daquele encontro com o Senhor. E ali, naquele momento, e isso é bom que a gente pontue, porque naquele momento ali do encontro de Saulo com o Senhor Jesus, ele recebe da parte do Senhor Jesus a sua missão. Ele seria um apóstolo. Apóstolo quer dizer missionário. Ele seria aquele que levaria boas novas às nações, porque para isso o Senhor tinha preparado, e o Senhor vem falar isso para
é Ananias. Ele era o vaso escolhido para levar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo diante dos grandes, dos reis e etc, etc. No entanto, após essa conversão, os judeus não aceitaram ele, porque conhecia a fama dele. E muitos tinham na sua mente que ele estava agora passando por um cristão para poder pegar eles, para poder prender e, enfim, continuar fazendo a maldade que ele fazia. Então ele foi desprezado. Ele até tentou ficar junto com os irmãos ali em Jerusalém. Ele tentou ficar ali junto com os irmãos da igreja, mas os irmãos tinham uma ressalva, tinha, né, um certo distanciamento dele, não confiava nele 100%. Então nós vamos ver que ele, depois de algum tempo, até ele tem que fugir de Jerusalém, porque ele estava agora sendo perseguido, então ele volta para a Arábia, né? E ele fica naquela região, é uma região deserta, e ele fica lá 3 anos. 3 anos ele fica lá. E foi esse período que alguns historiadores traz à luz, né? Ou a lume, e foi o período que ele precisou para poder digerir tudo aquilo que estava acontecendo. Aquele encontro com o Senhor Jesus, né? E tudo isso ia contra tudo que ele defendia, tudo aquilo que ele tinha vivido praticamente a sua vida, né? Ou parte da sua vida. Então ele fica ali no anonimato por 3 anos, em silêncio, até que Barnabé, que é o tema dessa lição, vai buscar ele, para que ele possa ensinar. Barnabé, conhecendo as credenciais de Paulo e sabendo que ele está ali naquela região, né? Da Cilícia, né? Ou da Sicília, região ali da Arábia, ele vai em busca de Paulo para que o auxiliasse agora na pregação do evangelho ali em Antioquia. E nesse período, ele vai permanecer ali juntamente com Barnabé 14 anos. É certo que nesses 3 anos, esse período de 3 anos, esse primeiro ponto, ele sobe a Jerusalém, mas ele não se encontra ali com todos os apóstolos. Ele vê apenas Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Retorna para o seu anonimato e, em seguida, ele é convidado por Barnabé para iniciar um trabalho ali em Antioquia. E a igreja, depois, tendo conhecimento de tudo que estava acontecendo naquela região, então ele sobe novamente a Jerusalém, juntamente com Barnabé, e ali ele participa de um concílio juntamente com todos os apóstolos e, por fim, conforme as Escrituras, ele é designado como o apóstolo dos gentios. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui sobre o companheirismo de ministério. Barnabé, companheiro de Paulo, mediou a inclusão do apóstolo dos gentios junto ao colégio apostólico, depois desse período de 14 anos, quando eles juntos sobe para Jerusalém. Originalmente, um judeu da dispersão, da diáspora, nascido no Chipre, de nome José, conforme registra Atos capítulo 4, 36, cognominado pelos apóstolos de Barnabé por ser um exemplo de generosidade, pois vendeu um terreno e doou a quantia para a administração dos apóstolos, a fim de cuidar dos mais carentes. Atos capítulo 4, 37. A generosidade é uma virtude que se opõe à avareza, pois, quando ofertamos para a obra de Deus, o maior incentivo não deve se pautar pela barganha. Se você ofertar, Deus vai te abençoar, mas sim pelo coração voluntário. E a alegria em investir na obra missionária, na ajuda social aos mais necessitados. Entretanto, quando ofertamos querendo algo em troca, o que se evidencia é a avareza e a barganha, mas a palavra diz que melhor é dar do que receber, conforme Atos capítulo 20, versículo de 32 a 35. Então nós vemos aqui que esse Barnabé, lá em Atos dos Apóstolos, nós temos ali logo no início que o poder de Deus era tão evidente e as multidões vinham, a começar pelo próprio discurso ou pela própria pregação de Pedro, quando ali quase 3.000 almas aceitam o Senhor Jesus. Então nós vemos aí uma igreja que já nasce grande, né? Diferente dos dias atuais em que muitas vezes você
é enviado para uma região onde tem lá meia dúzia de crentes e você demora anos para conseguir, às vezes, ganhar ali 50, 70 ou 100 almas para Jesus. Naquela pregação de Pedro, 3.000 almas aceitam Jesus, então ali a igreja já começa grande e automaticamente houve ali um problema, porque era muita gente, inclusive a história bíblica nos mostra que muitas pessoas que faziam parte, né, das mesquitas, das igrejas da época, ali dirigida pelos sacerdotes, principalmente órfãos e viúvas, a partir do momento que essas pessoas passaram a seguir Jesus, elas foram expulsas da sinagoga, elas não puderam mais receber o sustento, porque é um mandamento, cuidar das viúvas e dos órfãos, e então essas pessoas passaram a não ter mais a ajuda que tinham para poder continuar sobrevivendo. Então, elas foram e se agregaram agora à nova igreja. Então, nós vemos ali que foi levantado um corpo diaconal ali para poder fazer o trabalho, etc. E nesse bojo, muitas pessoas de posse vendiam as suas propriedades e traziam o valor daquilo que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, ou confiavam aos apóstolos aquele poder, né, financeiro, para que eles pudessem administrar aquilo em favor da comunidade. Então nós vemos que Atos dos Apóstolos relata que eles tinham ali tudo em comum. Ninguém dizia, olha, eu dei mais ou dei menos. Então era um coração voluntário, as pessoas ofertavam. E Barnabé, ele foi incluído porque ele tinha uma propriedade, aqui fala de um terreno, ele tinha uma propriedade e ele vende essa propriedade e doa esse valor para a igreja, para que esse dinheiro fosse revertido em ajuda aos necessitados. Por isso, que Deus o abençoe. E aqui o comentarista vem falando que quando a gente oferta, né, de maneira espontânea, voluntariamente, então Deus recebe a nossa oferta e nos abençoa. Agora, quando a gente tenta fazer uma barganha com o Senhor, olha, como a gente tem visto, né, na atualidade, muitas pessoas, muitas denominações, melhor dizendo, elas faz uns desafios, ou desafia as pessoas a dar Y para receber X, ou dar X para receber Y. Você dá isso e Deus vai fazer isso e isso e isso por você. Então isso é diferente, porque a pessoa ela é induzida a dar aquilo que muitas vezes nem tem, com uma esperança de receber o dobro, o triplo daquilo que ela deu. Isso é barganha, é uma troca, e Deus não aceita isso. Então Deus não abençoa esse tipo de pessoas. E por isso nós vemos aí muitas pessoas, muitas mesmo, por que não dizer milhares de pessoas escandalizadas com o Evangelho e escandalizadas com Jesus, porque elas acreditaram na palavra de um homem que se você der isso, você vai receber aquilo. E ela fez isso porque ela estava com aquela avareza, com aquela ansiedade de ter mais e mais e ficar rica, talvez, e isso não aconteceu. E aí ela, ao invés de se decepcionar com o homem que o induziu a fazer aquilo, ela se decepciona com Deus, porque Deus não atendeu o seu pedido. Então nós vemos aqui escrito o seguinte: entretanto, quando ofertamos, querendo algo em troca, o que se evidencia é a avareza e a barganha. Mas a palavra diz que é melhor dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 32 a 35. Ou seja, se o Senhor tocar no teu coração para você ser um dizimista fiel, ofertante, você faz isso não porque você está esperando receber alguma coisa de Deus, até porque Deus já está te abençoando. Porque ninguém pode ofertar aquilo que não tem. Você não pode dizimar aquilo que não recebeu. Para você dizimar, devolver o dízimo, é preciso que você ganhe. E para você ganhar, é prova de que Deus está te abençoando. Então você tem condição de ter saúde, você ter conquistado um trabalho, e você, em troca desse trabalho, você está recebendo um salário. E agora, em agradecimento a Deus,
você devolve aquilo que é justo, como o próprio Jesus disse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vamos estar fazendo aqui a apresentação aos apóstolos. Ou seja, Barnabé, ele tem a incumbência de levar Paulo aos apóstolos para apresentar, depois de 14 anos depois. Então foi Barnabé quem levou Paulo até a liderança apostólica em Jerusalém, conforme está registrado em Atos, capítulo 9, 27. De forma que ele é o responsável pela mediação e intercessão do apóstolo dos gentios junto às colunas da igreja. Vivemos em uma sociedade onde a maioria das conversas são enviadas por aplicativos de mensagens, caracterizadas pela falta de relacionamento, de modo que uma interpretação errônea ou a falta de ênfase faz com que muitas amizades sejam desfeitas. Barnabé e Paulo nos mostram que a melhor forma de comunhão é estar perto e se permitir aprender uns com os outros. A igreja não deve ser um lugar de relacionamentos superficiais, mas sim de verdadeiros encontros, de partilhas e encorajamento ante as tribulações e aflições do século presente. O que isso quer dizer, irmãos? É que hoje nós temos uma tendência de tudo que acontece ser jogado na mídia, não importando se o assunto é bom ou ruim. Então, nesse caso aqui, nós vemos que lá no início, Saulo ele é rejeitado pela igreja em Jerusalém. Os irmãos naquela época ficam com o pé atrás, não aceita ele. Ele tem que fugir, porque ele, além da igreja não dar o apoio que ele precisava, ele estava agora sendo perseguido, né? Então ele foge, ele vai para a Arábia, fica 3 anos. Quando ele volta para Jerusalém, ele se encontra apenas com Pedro e Tiago. Ele não viu mais ninguém. E Paulo, ele vai afirmar categoricamente que ele não recebeu o ministério dele por mãos humanas. Então isso ele deixa muito bem pontuado. Ele não teve ensinamento de homem, de carne, Não, ele recebeu o ministério dele, o apostolado das mãos do Senhor Jesus. No entanto, faltava esse reconhecimento. E só após esses 14 anos, juntamente com Barnabé, que se tornou um irmão e amigo, é que ele sobe a Jerusalém para poder participar desse concílio e ali colocar algumas coisas em pauta da forma e da maneira que deveria ser. E nesse concílio, após a informação de que muitos gentios estavam recebendo a graça, sendo salvos através do poder do evangelho, nós vemos que no concílio, os irmãos ali queriam que aquelas pessoas que estavam aceitando a Jesus, se tornassem judeus, passassem pelo mesmo processo que os judeus passavam. Uma delas era a circuncisão, a outra era a observância de todos os preceitos da lei de Moisés. E isso houve um certo arranhamento e tal, mas no final, Pedro e Tiago e João, que era as 3 colunas daquele trabalho, daquela igreja, convencionaram de que eles se abstivessem dos ídolos, do que era sacrificado a ídolos, do sangue, etc, etc. Então, Paulo, ele recebe agora ali as suas credenciais, o reconhecimento do seu chamado, e ele vai fazer a obra que o Senhor designou, pregando aí por todo mundo, conforme está registrado nas Escrituras. Então, nós vemos aqui, que diferente do que muitas vezes acontece hoje, Barnabé, ele tem o cuidado de levar Paulo e apresentar aos apóstolos, e não só apresentar, mas dar testemunho daquilo que Deus vinha fazendo por intermédio da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós vamos ver aqui, diante das colunas da igreja, o apóstolo Paulo esteve na presença deles e conheceu os principais nomes do cristianismo primitivo, como Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, filho de Zebedeu. Pedro e Tiago, Paulo permaneceu 15 dias junto ao líder dos apóstolos em Jerusalém. Cefas, cognominado Pedro, conforme registra Gálatas 1,18. Neste período, ele também conheceu o apóstolo Tiago, irmão do Senhor,
e escritor da epístola que leva o seu nome, Gálatas 1:19. Esse encontro com a liderança foi muito importante para Paulo, pois foi a oportunidade dele ter acesso direto às testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus e recebimento de seus ensinamentos. Quando o apóstolo afirma que foi ver Pedro, a palavra aqui é investigar, aprender, né? Paulo não tinha um evangelho particular. O seu evangelho se coadunava com o testemunho apostólico e era também vivenciado junto às igrejas. Então aqui está falando dos 3 anos antes, quando ele subiu a Jerusalém e viu apenas Pedro e Tiago. Ele foi lá para investigar, para ver, para conferir, porque conforme diz o comentarista, ele não pregava um evangelho particular, mas ele pregava o evangelho que o Senhor Jesus designou. E nós vemos que nesses 3 anos, esses primeiros 3 anos, quando ele vai para o deserto da Arábia e ele permanece ali, como disse a princípio, alguns historiadores dizem que ele ficou ali sendo preparado pelo Espírito Santo. Ali ele foi ruminar tudo aquilo que ele já tinha aprendido acerca da lei de Moisés, a Torá, e tudo aquilo que ele agora estava vivenciando acerca do Cristo ressuscitado que apareceu a ele. Então ele passou por essa escola, a escola do deserto. E só após isso é que Barnabé vai lá buscar ele. E ele fica esses 14 anos. Algumas pessoas, ele ficou afastado do evangelho 14 anos. Não, ele não ficou afastado do evangelho por 14 anos. Pelo contrário, durante esses 14 anos ele pregou, ele ensinou e trabalhou incessantemente até que ele volta a Jerusalém e participa do concílio em que nós já mencionamos aqui. Ao aprender com Pedro e conhecer Tiago, Paulo tem a oportunidade de receber a tradição apostólica dos ensinamentos de Jesus, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 11, 23. É certo que o mesmo afirma que não aprendeu de homem algum, conforme está registrado em Gálatas 1:12. Mas o que ele quer dizer é que não foi pregado por ninguém o evangelho a ele, mas o próprio Cristo apareceu a ele. Paulo era tão respeitado pelos principais apóstolos que foi reconhecido por Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, que sua missão aos gentios foi dada pelo próprio Cristo. Quando cumprimos o nosso chamado, tanto a igreja quanto a autoridade eclesiástica, os pastores e líderes reconhecem em nós a vocação dada por Deus. Então nós vemos aí, ele teve o reconhecimento do trabalhar de Cristo na vida dele, Saulo, ou Paulo, né? Ele estava fazendo um trabalho que não era diferente do trabalho dos irmãos em Jerusalém, e Pedro, Tiago e João reconheceram esse trabalho. E o importante, irmãos, é quando nós fazemos um trabalho para Deus com um coração voluntário, não por interesse, né? Porque muitas pessoas procuram fazer alguma coisa para o Senhor na igreja, na denominação onde ele está, com o interesse de ser recompensado, de ser promovido, né? De ter um cargo, uma função e etc. Mas o importante é quando nós fazemos o trabalho para o Senhor, né? Tendo e recebendo o reconhecimento do Senhor, a aprovação de Deus por aquilo que fazemos. Então esse reconhecimento por parte da liderança vem, né? Ela vem naturalmente, sem forçar a amizade. E isso é muito importante. Então quando você alcança um posicionamento, quando você é elevado a uma posição dentro do ministério, isso não é um mérito, não é uma promoção, mas é um reconhecimento da paz do Senhor por aquilo que você já está fazendo. Não é por aquilo que você quer ou pensa em fazer, mas é pelo que você já está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui importante, membro da igreja em Antioquia. Então nós vemos aqui que Paulo desenvolveu seu ministério primeiramente em Damasco e posteriormente junto à igreja em Antioquia, né? Porque lá em Damasco ele começou a pregar. E foi por essa razão que muita gente ficou com o pé atrás. Porque um perseguidor violento, agora de repente, de uma hora para outra, e principalmente para aquelas pessoas que não tiveram conhecimento, né, completo do que tinha acontecido, falou, não, esse camarada aí, ele se tornou aí um crente secreto, ele está querendo nos pegar. Como é que ele pode
pregar contra o cristianismo, perseguir o cristianismo e agora está pregando o Cristo ressuscitado. Então ele começou a pregar lá. Alguns creram, outros não, outros se afastaram, outros ficaram de longe só observando, enfim. Aí agora ele vem, né, para a igreja em Antioquia. E aí diz aqui, depois de 3 anos, após sua conversão e encontro com os principais apóstolos em Jerusalém, Paulo voltou para a sua terra, a Cilícia, conforme está registrado em Gálatas, capítulo 1, 21. É nesse período que muitos gentios vão se converter ao evangelho, sendo Cornélio o primeiro gentil convertido, conforme registra Atos, capítulo 10, 34 a 35. A perseguição relatada por Lucas em Atos 11, 19 a 21 mostra que serviu de estímulo para a pregação do evangelho e conversão de massas. Não entendemos de início o porquê passamos por provações e perseguições, mas Deus tem um plano para todas as coisas e nada está fora do seu controle, pois sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2. Nós percebemos aqui, irmãos, e me veio à memória aqui um pensamento de algo que nós vivemos recentemente. Aqui nesse período houve uma perseguição, mas essa perseguição, ao invés de afugentar as pessoas no evangelho, aconteceu o contrário. Essa perseguição, ela foi o combustível que trouxe muitas pessoas para a presença do Senhor. Então houve uma expansão. E aqui o comentarista diz que não entendemos de início o porquê passamos por provações e perseguições. Mas Deus tem um plano para todas as coisas e nada está fora do seu controle. Então Deus muitas vezes usa circunstâncias para trazer as pessoas à sua presença. O ponto que eu quero frisar aqui, do pensamento que me ocorreu, é acerca dessa Covid-19 que nós tivemos aí. Esse período foi um período muito difícil. Milhares de pessoas morreram em todo o mundo. E muitas pessoas, diante dessa catástrofe que se abateu sobre o mundo, muitas pessoas voltaram para Jesus. As igrejas foram fechadas, mas muitas igrejas se utilizaram da tecnologia, da internet e começaram a propagar o evangelho. E eu tive a oportunidade de ver, algumas igrejas, pelo menos uma das igrejas, colocou em evidência esse trabalho e dirigiu os cultos, ao vivo, por intermédio do YouTube, e a gente via centenas e centenas de almas voltando para o Senhor Jesus, pessoas que estavam desviadas, pessoas que não eram crentes aceitando Jesus. Então, em todos os meios pelos quais muitas vezes nós nos encontramos, o Senhor está trabalhando para uma finalidade. Logicamente que muitas dessas pessoas que se reconciliaram com o Senhor e outras que aceitaram Jesus diante do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, muitas delas vieram a falecer por conta dessa doença. As outros estão vivos, sobreviveram a isso e continuam firmes na presença do Senhor. Então, essa perseguição aqui aos cristãos, assim como Paulo, antes Saulo de Tarso, ele perseguia, houve uma perseguição no tempo de Paulo. Mas essa perseguição não foi motivo para as pessoas se afastarem do evangelho ou aquelas outras não aceitarem o evangelho. Pelo contrário, houve um crescimento na obra de Deus. E é da mesma forma nesse episódio que nós já mencionamos. Isso foi um gatilho para que muitas pessoas retornassem para o Senhor Jesus e muitos outros aceitassem Jesus como Salvador. Então o Senhor sabe trabalhar. Ele está no controle de toda a situação. Nós não entendemos, Muitas vezes não entendemos ou não queremos entender, mas o Senhor nunca perdeu o controle e Ele sabe como fazer as coisas para poder fazer a sua palavra se cumprir na íntegra. Num outro ponto aqui, irmãos, Barnabé vai ao seu encontro. Então, com o crescimento da comunidade gentílica no seio da igreja, Barnabé foi ao encontro daquele que recebeu a vocação de líder dos gentios pelo próprio Senhor. O apóstolo Paulo é registrado aí em Atos 11, 25. Essa percepção de Barnabé denota sua visão espiritual e capacidade de inclusão, reconhecendo em Paulo suas proficiências e habilidades. A igreja não deve ser lugar de disputa por espaços, muito menos competição,
Cada membro deve reconhecer e aceitar tanto o seu ministério quanto o do próximo, mas todos juntos devem trabalhar em um só propósito: a manifestação do reino de Deus e o engrandecimento do nome de Cristo. Então, um ponto que nos chama a atenção aqui, irmãos, que a gente pode mostrar aqui claramente é que o exemplo de Barnabé é um exemplo que nós precisamos seguir como ministros do Evangelho, como obreiros, seja cooperador, seja diácono, presbítero, evangelista, pastor, enfim. Nós não podemos ter inveja de ninguém e nem tentar puxar o tapete de ninguém, mas precisamos reconhecer naquelas outras pessoas o chamado de Deus e a capacitação para fazer a obra de Deus. Então nós vemos aqui que Barnabé, com toda certeza, tinha conhecimento do encontro de Saulo com o Senhor Jesus e através do testemunho de Ananias, a Bíblia não mostra, mas eu acredito que essa informação ela foi divulgada, porque o Senhor fala a Ananias lá, se você ler o texto você vai ver que o Senhor diz assim: Ananias, não se preocupe, eu estou parafraseando aqui, não se preocupe, ele de fato foi um perseguidor, mas ele agora se tornou um vaso escolhido para mim. Ele vai ser aquela pessoa que vai levar o meu evangelho, a minha palavra, diante dos grandes, dos ricos, dos poderosos, dos reis, dos gentios. Porque os apóstolos para pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria, eu já tenho. Agora, para os confins da terra, eu levanto esse vaso. Então vá, não tenha medo. Então, diante disso, eu imagino que Barnabé tinha essa informação, conhecia. E eu tenho certeza que ele também não foi ao encontro de Paulo por um impulso próprio, mas ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, porque tinha chegado o momento de Paulo agora começar a desenvolver o seu trabalho ali na igreja de Antioquia. Então, o que o comentarista nos mostra, irmãos, é que nós não podemos cercear ninguém de fazer a obra do Senhor. Na obra do Senhor não existe maior e nem menor. Aquilo que falta em mim tem no irmão, e isso vem complementar. Aquilo que o irmão não tem, tem em mim, e assim sucessivamente, porque somos membros do corpo de Cristo. Então, esta lição ela é importante para nós, para que nós possamos dar a oportunidade que cada um precisa dentro dessa economia, desse trabalhar de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e possamos assim fazer a obra que o Senhor nos comissionou a fazer. Barnabé não teve inveja, Barnabé não teve ciúme, pelo contrário, foi atrás de Paulo, trouxe Paulo para junto de si e deu a ele toda a oportunidade para que ele ensinasse, pregasse e desenvolvesse ali o seu ministério. Bendito seja o nome do Senhor. E concluindo, assim como Barnabé, que venhamos a ser o suporte da vida de nossos irmãos, que o crescimento do outro seja o nosso também, pois o reino de Deus é maior do que qualquer ambição egoísta. Amém. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta lição. Eu estou agradecido a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, que Deus continue te abençoando, que possamos colocar tudo isto que nós aprendemos em prática em nossa vida, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que não venhamos ser aquele obreiro egoísta, aquele obreiro mesquinho, aquela pessoa que acha que sabe tudo, mas que possamos ser humildes o suficiente para poder fazermos a obra do Senhor conforme Ele tem nos comissionado. E, dito isso, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E se for a vontade do Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá, se Ele assim o quiser.